Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Nesse vídeo, finalmente, a língua portuguesa, a nossa língua, a língua portuguesa, a língua brasileira, por que não? Em todas as suas variedades. A língua de Portugal, eu vou focar na língua brasileira, no dialeto brasileiro, no português, mas a gente vai conhecer a história, o desenvolvimento, as influências que a língua portuguesa recebeu de várias outras línguas, né? E fazer uma análise gramatical interessante que vocês provavelmente ainda não viram, né? Por aí, uma análise científica, uma análise relativamente detalhada e científica da língua portuguesa, focando no dialeto brasileiro, mas falando um pouco do dialeto europeu, um pouco das variedades africanas, uma análise fonética também, e uma análise histórica do idioma português, finalmente aqui no canal MLPC Linguística. Bom, a língua portuguesa tem cerca de 250 milhões de falantes pelo mundo inteiro, dos quais 215 milhões aproximadamente estão no Brasil, constituindo aí praticamente a totalidade da população brasileira, né? Pouquíssimos brasileiros poderiam ser considerados não falantes do português, talvez não fossem até falantes nativos, mas não falantes do português muito pouco. A língua portuguesa é muito universal. No Brasil é algo que já foi notado desde a época colonial. A população brasileira adotou o português de maneira bastante universal já no século XVIII. Então, o português fica mais ou menos na 6ª posição mundial atualmente em termos de línguas com o maior número de falantes nativos, não falantes totais. Se você colocar falantes como segunda língua, a gente tem uma outra figura, mas aqui a gente tem a lista de falantes nativos, o mandarim, que é o chinês principal, aparece com 870 milhões, não tem qualquer competição, né? O espanhol e o inglês vem logo depois, tem o hindi, a língua da Índia, né? A língua do norte da Índia. O bengali, que é uma língua do leste da Índia, e Bangladesh também. E logo depois viria o português, com 250 milhões. Depois viria o russo, o japonês, com 120 e poucos milhões. O Punjabi, que é uma língua também da Índia, na Índia Ocidental, com 92 milhões. Logo depois viria, provavelmente, o francês e o alemão. São línguas também na casa dos 80, 70 milhões de falantes nativos. E aqui a gente vê a minha árvore evolutiva das línguas latinas, que eu já postei em outros vídeos anteriores. Não deixe de assistir os outros vídeos de línguas latinas e a playlist aqui do canal de línguas latinas, que inclui línguas como catalão, galego, que é a língua mais próxima do português, o espanhol, né, que é o castelhano, a língua principal da Espanha. Tem o vídeo das outras línguas latinas, como o francês, provençal, o próprio latim, romeno, né, o piemontês, que é uma língua local da Itália, do norte da Itália. E tem a série de 3 vídeos que eu já postei faz tempo no canal, que são as línguas latinas. Você encontra tudo aqui na playlist de línguas latinas do canal. O vídeo de português eu deixei para ser uma das últimas. E a gente volta aqui para a minha árvore, que mostra mais ou menos a relação evolutiva das línguas latinas. Focando aqui no ramo das línguas franco-ibéricas. A gente tem o ramo das línguas mais francesas, né, para cima. As variantes provençais também um pouco mais para baixo, perto da Espanha, né? Na Península Ibérica a gente tem o catalão e o aragonês, que são um ramo híbrido, né, entre a parte das línguas francesas e das línguas ibéricas. Mas dentro da Ibéria mesmo, as línguas tipicamente ibéricas são o galego e o português, que já formam 2 dialetos à parte, né? O galego é considerado uma língua à parte, embora seja extremamente parecida. E por outro lado, um outro ramo que forma o complexo dialetal chamado asturo-leonês, que domina o norte da Espanha, dominava pelo menos, hoje é um grupo de línguas moribundas no norte da Espanha. E logo abaixo o castelhano andaluz, que é o complexo dialetal que domina a parte central do que hoje é a Espanha e o sul da Espanha. O português, formado aí na província da Lusitânia, que era uma parte mais ocidental da Península Ibérica, no Império Romano. A gente vê o mapa linguístico do Império Romano, na época da conquista. As línguas célticas estão em azul. Esse mapa eu tirei do vídeo de línguas célticas aqui, também é uma boa pedida do canal. Tinha também línguas não célticas, como os Turdetani, né? Os próprios lusitanos, a gente não sabe se eram celtas ou não. Essa língua lusitânica que tinha, segundo as fontes romanas, o Império Romano nos conta que tinha uma tribo de lusitanos, que dá nome para a província da Lusitânia, né? Um dos nomes de Portugal. E a gente acha que pode ser uma língua céltica ou semicéltica, ou uma língua que era mais próxima das célticas, mas não era céltica. Mas realmente a evidência é muito pequena. A gente tem pouquíssimos resquícios
de evidência da língua lusitânica para realmente dar um veredito sobre isso. Mas é bem provável que a língua lusitânica tenha deixado algumas palavras no português. A gente tem algumas palavras em português que são assim, únicas da língua portuguesa. Então é bem provável que seja uma sobrevivência de palavras que foram importadas pelo latim vulgar na época, a partir dessas outras línguas da Península Ibérica, da Lusitânia, como o próprio lusitânico ou outros idiomas que a gente nem sabe que existiram. Então a gente vê aqui uma outra época do Império Romano, né? A Espanha Lusitânia, a Espanha Tarraconensis, né? A divisão bastante... O sul era a Hispânica Bética, respondendo mais ou menos a Andaluzia. Aqui um outro mapa linguístico, né? Tinha as línguas ibéricas originais, os iberos originais, era um povo que não era céltico, tá? Era um povo que falava uma outra língua e dominava essa parte mais oriental da península. Os célticos ocupavam a parte central e mais ocidental, centro-ocidental. Aí nesse mapa os lusitanos são contados como célticos, mas a gente não tem certeza como eu falei isso. E ao sul tinha os tatessianos, ou turdetanos, que também era um povo que não falava uma língua indo-europeia, não era céltico. Essa língua tatessiana tem pouco registro, mas o pouco que tem dá pra ver que é uma língua bem estranha, né? E ao norte, essa parte amarela aí, eram os bascos, os antepassados dos bascos, os vascones. Os vascones e os aquitani, que eram povos que, em grande parte, perderam sua língua, só num rincão ali da parte central, onde está escrito Vascones ali, aqui, a língua vascônica foi preservada e virou o basco atual, que é essa língua, a única língua não indo-europeia, não latina, não, a única língua não latina, porque as próprias línguas célticas desapareceram. Então a gente tem o único sobrevivente histórico dessa Ibéria pré-histórica, pré-romana, é o basco. Vocês podem assistir também aqui no canal vídeos de língua basca também. Aqui no canal já tem vídeo de praticamente todas as línguas do mundo. Então é só vocês se divertirem aqui, né? E não se esqueçam de contribuir. E não se esqueçam de entrar para a mentoria MOPC em idiomas em inglês, alemão, russo, sueco, italiano e algumas outras línguas que eu ensino pessoalmente para você através do WhatsApp ou do Telegram, pela internet, através de chamadas de vídeo, através da troca de áudios, através de uma página online que a gente vai ter no Google Drive, onde eu vou passando conteúdo para você. Eu posso ser seu professor particular, seu tutor particular, né, seu mentor particular, passando, se você gosta aqui da abordagem que eu dou para a linguística do canal, eu gostaria de ter esse conhecimento para você aprender uma língua na prática, entre em contato comigo, com o e-mail que está aqui na tela e aqui embaixo, que a gente pode começar uma semana grátis de avaliação dos temas de mentoria. E você pode aprender inglês, alemão, inclusive em conjunto. Você pode aprender 2, 3 línguas de uma vez só, num programa só, fazendo um combo. A gente começa a aprender pela internet, de maneira bastante prática, bastante direta. Eu fico permanentemente disponível para você no WhatsApp, no Telegram ou qualquer outro programa de bate-papo pela internet. E também considere entrar para o dicionário temático multilingüe MOPC, o dicionário configurável, multilingüe e temático, arranjado por temas, né, pela lógica, como partes do corpo, profissões, frutas, animais, conceitos abstratos, ferramentas, que tem já 15 línguas, já tem inglês, alemão, sueco, holandês, francês, espanhol, catalão, italiano, romeno, polonês, russo, croata e grego, e eu estou adicionando o chinês e o árabe. No futuro vai ter japonês também, talvez acho que latim. Então você já pode entrar, entre em contato, passa um pagamento aqui pelo Pix. Até o final de maio eu estou fazendo uma oferta de R$ 65 pelo acesso anual ao dicionário, que agora está com 14 ou 15 línguas já completas e outras línguas sendo adicionadas. Essas línguas vão ser cobradas à parte. Você entra no dicionário, quando aparecer uma nova língua, você recebe aquilo tranquilo. A nova língua aparece, não precisa pagar mais nada, quem entrou já entrou. Então você pode passar R$ 65 pelo Pix para mim, nesse e-mail que está aqui, que é meu Pix, ou R$ 250 pelo acesso vitalício eterno, que vai inclusive valer quando eu entrar no novo site, quando o meu dicionário for transplantado da plataforma antiga, que é lá no Google Sheets, né, no Google Documentos, vai ser transplantado para um site próprio, que é essa interface moderna que eu já mostrei no vídeo anterior, e que está aqui também, a gente está vendo aqui em cima. Essa interface moderna é uma interface totalmente configurável. Você pode escolher a ordem dos idiomas,
Você pode buscar facilmente, você pode colocar filtro de palavras básicas ou avançadas. Você pode, até usando o plugin do Google Translate, você pode até ouvir a pronúncia das palavras. Se você instalar o plugin do Google Translate no seu browser, no seu navegador, você pode clicar na palavra, escolher a pronúncia e escutar a pronúncia das palavras também. E esse dicionário que eu uso no meu sistema de mentoria aqui do MLPC, né, que eu acabei de falar antes aqui do dicionário. Então, entre em contato se você quiser a mentoria, eu passo os preços e detalhes. Se você quiser acessar o dicionário, acesse, pode passar um e-mail para mim, e o pagamento pelo Pix que está aqui na tela, né, R$65 pelo acesso anual ou R$250 pelo acesso vitalício. Depois do Império Romano, a gente sabe já na época cristã, houve a invasão muçulmana, lá pelo ano 800. A gente teve a muçulmanização, a islamização da Península Ibérica, que levou a língua árabe e a formação do Califado de Umayyad, Califado Umayyad, né? Os reinos cristãos foram expulsos para o extremo norte, ali nessa região de Astúrias, onde foi a resistência cristã, que depois se reorganizou e acabou fazendo a reconquista da Península Ibérica ao longo da Idade Média, né? Portugal se livrou da presença islâmica já por volta do século XII. Já a Espanha, né, ficou com presença islâmica na Andaluzia até, como a gente sabe, 1492. Essa presença islâmica deixou uma marca muito forte na língua, especialmente no espanhol, que ficou com um vocabulário muito grande de palavras árabes. Acho que mais de 10% da língua espanhola, o vocabulário mais comum são árabes. E em português a gente tem uma porcentagem menor, mas também uma presença substancial de palavras de origem árabe que a gente vai explicar daqui a pouco. Falando como é que é a língua portuguesa, então, em relação às outras línguas latinas, como é que o latim virou português. É uma das coisas que marca o português, e essas regras valem também para o galego no geral, tá? Mas nem sempre. Tem que assistir o vídeo de galego aqui para saber o que se aplica ao galego também. Foi a palatalização do grupo inicial clá e plá, que era muito comum. No latim tinha palavras como pleno, a gente vê aí em espanhol e português, né? Então vale para o espanhol também alguma dessas mudanças. Pleno no latim, que significava cheio, virou cheio no português. Ou seja, o ple inicial virou che. Plicare virou chegar. Clave virou chave. Plumbo virou chumbo, que era, né, o nome de plumbo era chumbo em latim, né? Veclo, que era a palavra do latim vulgar, né? Em latim velho era vetus, mas no latim vulgar tinha vetulus ou veculus, que era velhinho, né? O veclo do latim vulgar virou velho no português, e viejo no espanhol. Óculo, que era o latim vulgar para óculos, do latim clássico, virou ojo no espanhol e olho no português. Então, no meio da palavra, ele não virou CH, não virou chá, virou lhá. Então, veclo vira velho, óculo vira olho, mas no começo da palavra ele vira ch. Clave vira chave, não lhave. No espanhol é meio que ao contrário, né? O CL do meio vira chá. Esse J é pronunciado como J hoje, realmente. É meio com som palatal. Viejo, oxo. Depois é que virou viejo, ojo. Essa mudança de chá para já ocorreu no espanhol provavelmente na época do século XVI. E a outra coisa muito marcante no português é a sonorização das medianas, que a gente compartilha também com o espanhol. Então a gente tem aí a palavra moneta em latim. Aí a gente tem uma consoante surda no meio, que é o T. O T entre duas vogais vira D nas línguas ibéricas. Então moneta vira moneda no espanhol e moeda no português. Maturo vira maduro. Laco vira lago. Ou seja, o som de K vira som de G. Mutare vira mudar. Checo vira ciego, cego. Ou seja, o cu aí final, o checo virou cego. Mais uma vez que o cu virou go. Capere, ou capere, no latim vulgar, virou caber. Aí o P virou B. O português não compartilha da mutação de F para Ra, que foi só do castelhano e do andaluz. Então a gente tem no espanhol, a gente tem formiga, virou hormiga. Fêmina virou hembra. Fecatus virou hígado. A gente tem fígado ainda, né? Fames, no português deu fome, mas no espanhol deu hambre. Essa foi provavelmente uma influência do basco antigo sobre o castelhano. A língua basca antiga, supõe-se,
não tenha tido que não tinha o fonema Fá, o fonema da letra F. Então, os falantes de basco que aprenderam latim, que são a maior parte aí dos ancestrais dos espanhóis, né? Talvez outras línguas da Península Ibérica que não tinham esse fonema, perderam o F inicial e começaram a falar, em vez de ficatus, fecatus, falaram recatus. Daí virou hígado. Então a gente tem falar no português e hablar no espanhol, por isso que vem do latim fabulária, né? Etc, etc. Ferire deu erir e ferir, etc. O português também não compartilha da mutação vocálica, de tonguização das consoantes tônicas do latim vulgar. O novo virou nuevo no espanhol, mas no português permaneceu novo. Porto virou puerto no espanhol, mas no português permaneceu porto. Mesma coisa, ovo. A gente tem o evo no espanhol, mas ovo no português. Também nieve no espanhol, neve no português. Fiesta no espanhol, festa no português. O português manteve as consoantes simples, as vogais simples do latim vulgar. A característica, a mutação fonética que mais caracteriza o português em relação ao espanhol é a perda das consoantes sonoras intervocálicas. Consoantes como N, D, L, B. B geralmente vira V, né? B não se perde, geralmente. B já é um outro caso. Mas as consoantes sonoras que estavam entre vogais acabam se perdendo. Então, moneta no latim, você vê que o T, que era surdo, virou sonoro D. Então, moneta vira moneda primeiro, depois o N, que é uma sonora e tem intervocálica também, como é uma sonora, ele se perde no português. Mas no espanhol não. Então o espanhol tem moneda até hoje, mas o português tem moeda. Mesma coisa, o latim minutus vira menudo e udo no português. E essa é a característica que distingue o grupo galego-português do grupo do espanhol, e do andaluz e do asturo-leonês. Só o português perdeu as sonoras intermediárias. Só o português e o galego, né? E claro, depois da conquista das navegações, a conquista do Brasil e tudo mais, é a palavra de origem tupi, tupi-guarani, e palavras de origem caigangue, caiapó, e palavras de origem africana, como das línguas bantas e urubá, também entraram em abundância na língua portuguesa. Você tem que assistir no canal aqui os vídeos de línguas africanas, tá? Quando eu coloco o vídeo de língua africana, eu falo nesses vídeos qual foi a origem, a influência daquela língua sobre o português brasileiro. Tá? Não é só sobre a língua africana. Sempre eu coloco, por isso que eu fiz o canal em português aqui, para comunicar, informar o Brasil especificamente. Então, o meu vídeo de Umbundo, Quimbundo, de Yorubá, são 3 línguas importantíssimas da África para o Brasil. Lá, nesses vídeos, especialmente lá pelo final do vídeo, eu explico a influência dessas línguas sobre o português. Então assista o vídeo de Yorubá, principalmente de Yorubá e de Umbundo. Né? O Quimbundo também tem uma influência legal no português, né? Que são 2 línguas de Angola. Umbundo e Quimbundo. O Yorubá já não é uma língua banta, é uma língua da Nigéria que pertence a um outro ramo africano. Vamos ver aqui palavras de origem árabe no português. A gente tem uma preposição até. A palavra até vem da preposição árabe hatta, né? A palavra alforria, né, que era usada na época da escravidão para significar libertação de um escravo, vem do árabe al-hurriya, que meramente significa liberdade em árabe. A palavra alface vem de al-has, que é alface em árabe. Alvará vem de al-waraq, que é papel. Significa uma licença, um pedaço de papel, um documento que permite você abrir um documento. A palavra açougue, que assume um significado bastante específico no mercado de carne, vem do árabe açúcar, que significa mercado no geral. Qualquer mercado em árabe é açúcar. A palavra curiosa, né, fulano, essa palavra interessantíssima que a gente em português é para designar uma palavra, uma pessoa genérica, né, uma pessoa cujo nome a gente não sabe. Ó. Também vem do árabe fulano, que tem essa mesma função no árabe. Fulano, inclusive existe em outras línguas do Oriente Médio e da África por influência do árabe. É uma espécie de pronome, né, indefinido do árabe, né, fulano, uma pessoa qualquer. Matraca, né, que é um aparelho de fazer barulho, vem de mitraqa, que é um martelo em árabe. E sotaque, como vocês devem saber, quem segue o canal, sabe que eu tenho um vídeo especificamente para determinar a origem da palavra sotaque no português, que os dicionários falam errado, os dicionários falam que essa é de origem desconhecida. Mas a palavra sotaque vem do árabe saltak,
Salt é voz e ac é tua. Então, saltac é tua voz. Né? E, inclusive, um usuário aqui no canal, um comentador aqui, deixou uma hipótese legal, que essa palavra sotaque não deve ter entrado no português na época das conquistas islâmicas, porque os próprios dicionários, como fala naquele vídeo, os próprios dicionários falam que a palavra sotaque só começa a aparecer no português no século XVII, XVIII, na verdade. Volta de 1800, 1860. Então é possível que a palavra sotaque tenha sido trazida pelos escravos africanos. A primeira ocorrência de sotaque é, se não me engano, perto de Salvador, na Bahia. Ela ocorre no Brasil primeiro, antes de ocorrer em Portugal. Então, talvez seja uma influência que o português brasileiro sofreu primeiro, por agência de alguma... Não pode ser não necessariamente a língua árabe, mas uma língua africana do norte da Nigéria, daquela região do interior da África Ocidental, que era o lar de muitos muçulmanos, como os Hausás, né, que eram muçulmanos, e vieram para o Brasil e talvez tenham trazido para o Brasil a palavra sotaque, por influência do árabe. Né? Uma outra peculiaridade do vocabulário português em relação a todas as outras línguas latinas, inclusive o galego, e que não é resultado de um empréstimo, de uma tomada de línguas estrangeiras, são os nomes dos dias da semana, que são exclusivos do português dentre as línguas latinas. As línguas latinas preservam os nomes que derivam dos antigos deuses romanos atribuídos a cada dia. Eu tenho até um vídeo sobre por que os deuses receberam um dia da semana, né, os deuses ou os astros, né? Porque segunda-feira é o dia da Lua, terça-feira é o dia de Marte, quarta-feira é o dia de Mercúrio, quinta-feira é o dia de Júpiter, sexta-feira é o dia de Vênus, né? E só domingo e sábado que receberam nomes novos. O domingo vem de Domênico, que é o dia do Senhor, vem de Dominus, que é Senhor, e sábado vem do termo hebraico Shabbat. No português a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Isso veio de um esforço da Igreja Católica, né, do cristianismo na Idade Média, de tirar essas denominações pagãs, politeístas, né, que não são cristãs, né, seriam algo assim anticristão, e tirar esses nomes dos deuses antigos, né, uma coisa pagã, e colocar um nome meramente matemático, neutro, como o hebraico tem também. Né, o hebraico, o árabe, as línguas semíticas, geralmente... E o grego também, né, o grego também adotou uma numeração dos dias. Isso só pegou no português, parece que no galego também houve uma adoção desse tipo de numeração, mas não pegou muito, a medida que a Galícia ficou dentro da Espanha politicamente. Eles acabaram usando as denominações antigas, como a gente vê nessa tabela aí. O galego tem Luns, Martes, Mercury, Choves, né? E as outras línguas latinas todas têm, né, esses nomes antigos. Só o português é que tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Estruturalmente, a língua portuguesa é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto, né? Geralmente o sujeito vem primeiro, o verbo depois, o objeto no final, embora quando o verbo é intransitivo e não tem um objeto, ele pode, em algumas circunstâncias, vir antes do sujeito. Então pode ser uma língua de verbo inicial, em alguns casos a gente vai ver logo adiante como é interessante as regras que condicionam esse uso do verbo inicial. O sintagma nominal é DNA, determinante, nome, adjetivo, ou seja, este carro preto, esta casa grande. Esta, o substantivo vem depois e o adjetivo vem depois do nome, como todas as línguas latinas são. Tem dois gêneros, masculino e feminino, com alguns pequenos resquícios do gênero neutro latino, né? Algumas sobrevivências bem pequenininhas. É a forma singular e plural, não tem declinação mais, a marcação de caso se perdeu, a gente marca a função das palavras pela posição delas em relação ao verbo e ou pelo uso de preposições na frase, né? E a língua tem preposições e não posposições, ou seja, as adposições são colocadas antes do sintagma nominal ao qual se referem. Foneticamente, a língua portuguesa é interessante porque nas línguas latinas, porque ela tem um fenômeno bem forte de fechamento condicionado pela tonicidade. A sílaba tônica, né, influencia o timbre das vogais, e as vogais centrais, as vogais médias, né, como O e E, sofrem uma extremação, elas vão para os extremos da boca, né, deixam de ser médias e passam a ser vogais extremas. O O vira U, que é a vogal mais traseira de todas, e o E, que é uma vogal média dianteira, vira o I, que é a vogal mais dianteira de todas, quando está fora da sílaba tônica. Então, quando a gente fala, né, uma palavra como carro, a vogal final não é O nunca, não tem como a gente falar carro, é carro.
Na maioria dos sotaques, né? Alguns gaúchos ainda falam carro. E um outro fenômeno interessante é a inserção de uma semivogal em sílaba tônica terminada com sibilante. Então, palavras como luz são pronunciadas luz, voz, voz, mas vira mais, nós vira nós. Isso é bem interessante, tem uma implicação bem interessante dessa regra para a sintaxe, para a morfologia portuguesa, que a gente vai ver lá pelo final do vídeo. E a gente também, o famoso que eu chamo em inglês, eu chamo de shushing e rushing, né? A transformação do S e do R de uma sibilante normal, no caso do S, para uma palatal, né? O S vira sh no final de uma sílaba. E o R também no final de sílaba, especialmente antes de consoante, acaba virando uma vibrante uvular, Ra, né? Uma fricativa uvular, na verdade, ou uma fricativa, pode ser interpretada também como uma fricativa velar. De qualquer maneira, ela fica gutural, né? Uma guturalização do R, que em vez de ser articulado pela ponta da língua, passa a ser articulado no fundo da boca, ali perto da garganta. Então, pasto, em alguns lugares do Brasil, em toda a região fora do Brasil, né? Ou seja, Portugal, Angola, Moçambique, eles falam pasto. E no Brasil também pode ser paisto, né? Em alguns lugares. E parto fica parto, né? Também isso é exclusivo do Brasil e está associado bastante a alguns lugares do Nordeste e do Rio de Janeiro, né? Que tem essa variante. Inclusive a variante aí de cima também é universal do português fora do Brasil. No Brasil está bem associado também a falares do Nordeste e do Rio de Janeiro, provavelmente porque o Nordeste e o Rio de Janeiro sofreram mais imigração portuguesa direta, né? Partes que São Paulo e o sul do Brasil, em algumas regiões do Centro-Oeste, talvez não tenham sofrido tanta imigração direta de Portugal mais recente, né? Sofreram mais imigração italiana, alemã, então pegaram já uma fonética um pouco diferente. O sistema pronominal do português é bem interessante, né? Eu vou focar aqui no português brasileiro. Não vou falar tanto do português europeu. Se eu não mencionar especificamente qual dialeto que eu estou falando, vocês partem do pressuposto que eu estou falando do dialeto brasileiro. Então a gente tem um sistema pronominal que geralmente os pronomes têm três formas. Uma forma sujeito, uma forma que é clítico, objeto de verbo, forma verbal, o complemento do verbo, que também é clítico. O que é clítico? Não só uma forma que é objeto do verbo, né, que não é o sujeito, como também é clítico. Clítico significa que ela vem grudada ao verbo. Nenhuma outra palavra pode intervir entre esse pronome clítico e o verbo. Você não pode separar do verbo ele de maneira nenhuma. E tem a forma objeto preposicional, que é objeto de preposições. No caso da primeira pessoa, a gente tem eu, me e mim. Na segunda pessoa, a gente tem tu, te e ti. No plural, a gente tem nós, nos e nós. Já é mais simples, a forma preposicional é igual à forma sujeito, né? Vos, vós e vós, que é uma forma arcaica, o pronome vos, vós, vós, como a gente sabe, em todas as variedades de português, inclusive em Portugal, não tem mais uso nenhum. É meramente uma forma arcaica, que é preservada pela tradição gramatical e pelo prescritivismo educacional. E na terceira pessoa a gente tem uma variação um pouco diferente. A gente tem aí o pronome ele e ela, que são masculino e feminino de terceira pessoa singular. Tem o clítico acusativo, que também é clítico e é objeto do verbo. Só que tem o clítico dativo também. A gente tem a distinção entre o caso acusativo e o caso dativo nos pronomes de terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Eu o vi, eu o matei, eu o encontrei, é a forma objeto direto. Agora, eu lhe dei um presente. Eu lhe informei uma coisa, eu lhe perguntei tal coisa. Ou seja, quando a pessoa é objeto indireto, na terceira pessoa, a gente, em vez de o, fica lhe. Então, o português distingue aí de caso nominativo, acusativo e dativo na terceira pessoa do pronome, pelo menos na forma erudita. Essas formas não têm mais uso corrente, especialmente no português brasileiro. A gente não usa mais a flexão nos pronomes. Vou explicar o pronome brasileiro, o sistema pronominal brasileiro, logo à frente. Esse sistema que a gente vê nessa tela aqui é o sistema clássico do português, que até hoje é mantido pela tradição gramatical erudita, né, pelo prescritivismo linguístico, mas pelo menos no Brasil, certamente esse sistema pronominal não é mais esse, né? A gente não tem mais isso, embora a gente tenha vários elementos, inclusive como a manutenção do dativo da terceira pessoa, a gente ainda tem, bem vivo no português brasileiro. Então aqui alguns exemplos de uso, né? Ele me mostrou. Esse me mostrou
é um objeto indireto, tecnicamente, né? Porque ele me mostrou alguma coisa, né? Alguma coisa é objeto direto, o me é objeto indireto, a pessoa que recebeu a ação. Esse me, ele não pode se separar do verbo. Se você colocar, por exemplo, aí, como a gente tem embaixo, né? Eu te mostrei. A negação é eu não te mostrei. Não tem como falar, por exemplo, eu te não mostrei. Não tem como não vir antes entre o verbo e o pronome. Não tem como separar, porque é crítico. O te tem que ficar sintaticamente grudado no substantivo, ele pode, no verbo. Ele pode até vir depois. Isso acontece só no português europeu. No português brasileiro, a gente nunca fala mostrei-te. Mas no português europeu você fala mostrei-te. Né? É possível. Mas de qualquer maneira, tanto em Portugal quanto no Brasil, a cliticidade é mantida. A gente não pode separar sintaticamente o pronome clítico do verbo. Nem pela negação, que tende a ser o morfema mais próximo do verbo, mais íntimo do verbo. Né? Na terceira pessoa, a gente tem eu mostrei, que é a forma clássica do português, ela é mantida em Portugal. Mas no português brasileiro, eu mostrei ele, né? Seria esse, você usar o ele como objeto direto do verbo. Eu mostrei ele, né? Ele foi uma coisa mostrada por mim para alguém. Se você colocar o ele como objeto indireto, né? A pessoa para a qual foi mostrada, a gente pode colocar eu li mostrei. Isso tanto no português brasileiro quanto no português europeu é aceito e bastante comum, embora no português brasileiro também a gente tenha eu mostrei para ele. Pode colocar o ele como objeto da preposição para, que é uma preposição que cumpre a função de também indicar o alvo de uma ação, o objeto indireto de uma ação. Os pronomes de terceira pessoa, quando eles estão sufixados ao verbo, né, o crítico está sufixado ao verbo, ou seja, vem depois do verbo e não antes, eles curiosamente preservam a vogal original que eles tinham. Né? O pronome de terceira pessoa nas línguas latinas vem do pronome ile, ila, ilu, do latim. Então tinha um lá originalmente que a gente vê claramente no italiano, no francês, no catalão, no espanhol. Né? No português o lá virou a e o lo ou el virou o pronome. Mas quando ele está sufixado ao infinitivo, que termina com R, né? O R do infinitivo foi absorvido pelo L do pronome. Esse L virou um L geminado. Isso mostra que o português medieval, pelo menos no início da Idade Média, né, na época que o português foi gestado, lá pelo ano 400, 500, até mais ou menos o ano 800, depois de Cristo, a língua portuguesa não tinha uma distinção entre consoantes simples e consoantes geminadas, porque, de outra maneira, a gente não teria como explicar por que esse L intervocálico foi preservado. Senão a gente teria aquela regra da perda das vogais, das consoantes sonoras intervocálicas, né? A gente teria que mostrar. Então isso prova que esse L, ao absorver o R do infinitivo, ficou geminado, ficou um L mais longo. Mostrar lá, que era diferente. Inclusive isso bate com na verdade, a tendência que a gente tem de preservar as consoantes geminadas intervocálicas sonoras do latim. Quando o latim tinha uma consoante geminada, ela foi preservada no português, mesmo sendo sonora. Aquela regra do sumiço das consoantes sonoras intervocálicas não se aplica às geminadas. Então a gente sabe que o português teve, por uma questão de lógica, originalmente uma distinção entre geminadas e simples nas consoantes, aí, por causa desses pronomes. Quando o pronome é objeto do verbo que termina com um som nasal, mostram, né? O pronome da terceira pessoa também absorve a nasalidade da consoante anterior, da vogal anterior. Então fica mostram na. O L absorve o N, a nasalidade anterior, e o L se transforma em N. Muito curiosamente, mostram na melhor assim. Que é a parte do português erudito. No Brasil, isso, na fala espontânea dos brasileiros, isso não ocorre mais. A gente vai falar, mostram ela melhor assim. E também tem o nosso querido pronome você. Vamos explicar aqui outro pronome que é tão brasileiro, né? Em Portugal é visto como um brasileirismo bem forte, né? Que a forma básica completa é você, a forma mais tônica também é você, e a forma átona sujeito do verbo é se. Ou seja, esse verbo tem uma regra de uso bastante peculiar. Mais um exemplo claro de como as regras gramaticais da língua não estão presentes nos livros, que você não vai ver nenhuma dessas regras que eu estou falando aqui. Você vai ver em livro nenhum. Ninguém ensinou para você que o pronome você só pode virar se, só pode ter a sua primeira sílaba extirpada e ser reduzida a uma sílaba só, se ele for sujeito do verbo, tiver antes do verbo e tiver átono. Né?
Então você pode falar, você chegou cedo. Mas se você focar, der ênfase no você com a palavra só, não, só você chegou cedo, né? Não tem como falar só você chegou cedo. É só você, tem que usar a forma plena. Também quando o você for objeto do verbo, isso é pra você. Não tem como falar isso é pra ser. A forma curta não ocorre aí. Você pode até usar a forma você, que é uma variedade que ocorre em certas regiões do Brasil Central, especialmente em Minas Gerais. Mas você é uma forma plena, uma variedade de você, da forma básica completa, né? Forma tônica. E quando ele é objeto de um verbo, ele também tem que ser inteiro. Eu vi você na rua. Você não pode falar eu vi você na rua. Eu vi você na rua. É um exemplo de uma regra gramatical que a gente segue sem jamais que ninguém tenha ensinado isso pra gente. Quanto ao sistema verbal, a gente tem aí três classes verbais, né, morfologicamente falando, as famosas 3 conjugações. Todo mundo aprende na escola, né? Só que elas não são iguais, né? A primeira conjugação, que termina com A, né, a vogal temática é A, ela é a conjugação aberta. Quando a gente forma um verbo casualmente, a partir de uma palavra que surge na língua, né, a gente coloca sempre esse verbo novo nessa conjugação. A conjugação com A. Então a gente tem deletar, clicar, discar, telefonar. Né? Sempre neologismos são encaixados aí. E a conjugação mais comum mesmo, né? E tem as classes uma segunda e terceira conjugação, tem a vogal temática e I, que são bem menos usadas, então basicamente fechadas, ou se formam novos verbos. A gente não forma novos verbos dessas categorias, então são classes menores, né? A segunda conjugação em E, né, são derivados principalmente de antigos verbos que terminam com o sufixo esser, né, como escurecer, emagrecer, e alguns verbos que vinham da antiga conjugação verbal em latim, que era em E, ou a terceira conjugação latim, que era a consoante consonantal, a conjugação consonantal do latim. Então, verbos como prender, que vem do latim prehendere, bater, que vem de batere, comer, que vem de comedere, vencer, que vem de vincere, temer, vem de temere, né? Aí já é uma segunda conjugação latina, né? Morrer, que também é uma regularização do verbo mori, do latim, que é um verbo depoente. Scribere, do escrever, vivere, querere, que era buscar em latim, traere, que era trazer, arrastar, chover, que vem de plovere, vem de alguns verbos da conjugação iotizada do latim, que era como o verbo capere, né, que era capio, por isso que a gente tem o verbo caber irregular, né, capio, o I se deslocou para antes do P, ou antes do B, né, o P virou B, e o I de capio virou caibo, que são os verbos que tinham realmente na primeira pessoa um som de I, chamados verbos iotizados, né? Tem um J ali no final. Esses verbos da segunda conjugação em português são bastante interessantes, porque tem uma irregularidade, tipicamente na forma do perfeito, que tem uma alteração vocálica entre a primeira pessoa e as outras pessoas. Então tem tive, do verbo ter, faz o perfeito tive, mas nas outras pessoas a gente tem... Na terceira pessoa a gente tem teve, né? Então, tive, tiveste, teve, tivemos, tiveste, tiveram. Então, tem uma vogal que vale para todas as pessoas, tem uma vogal exclusiva da terceira pessoa. Mesma coisa, pôde, pude, pudeste, pôde, pudemos, puderam, etc. Caber, coube. Originalmente a gente tinha essa distinção que a gente tinha no pude e pôde, né? No coube também tinha cube e coube. No verbo trazer a gente tinha trouxe e trouxe. Que alguns brasileiros ainda retêm, né? Trouxe, eu trouxe, mas ele trouxe. Você trouxe, mas eu trouxe. Que é, inclusive, perseguido pela prescritividade, pela gramática prescritivista, né? O português é demonizado como uma fala ignorante. Eu trouxe bate com a mesma diferença que tinha entre ele pôde e eu pude. Ele trouxe e eu trouxe. Né? Mas no português moderno isso é mais uma das coisas que é inexplicavelmente demonizada, né? Ridicularizada, meramente uma tendência antiga do português, que sobrevive em algumas variedades de português brasileiro. E é baseado na primeira pessoa do perfeito que você forma o subjuntivo passado e o subjuntivo futuro dos verbos em português. Então, se o verbo é irregular no passado é coube, o subjuntivo futuro vai ser couber e o subjuntivo passado vai ser coubesse. Trouxe, trouxer, trouxesse. Tive, tiver, tivesse.
pude, puder, pudesse, sempre com a vogal na primeira pessoa. A conjugação que a gente chama de terceira, né, conjugação com i, tem poucos verbos, são verbos bastante anômalos, né, inclusive os famosos verbos defectivos, que nem sempre em Portugal são defectivos. Uma coisa que muitos brasileiros não sabem é que verbos como abolir, que no português não tem primeira pessoa, né, não tem eu abulo, inclui os verbos que eram da conjugação em i do latim. Ir, que vem de ire, né, abrir, que era de aperire, coperire, partire, sentire, petire, aí vem de medire, né, não sei qual é o latim, polire, né, audire, servire, venire, mentire. E tem verbos que eram da conjugação consonantal do latim, que é chamada terceira conjugação do latim. Cair, que vem de cadere, dividir, que vem de dividere, desistir e de existir, que vem de desistere, existere, emitir, que vem de emitere, invadir, invadere, permettere, admettere, adquirere, ridere, verbo rir. Então são verbos que terminavam com e no final. Esse e, na verdade, é um e eufônico do latim, não é uma vogal temática, por isso que é átono, né? A conjugação a gente eu chamo de consonantal, né? Mas a gramática tradicional do latim chama de terceira conjugação latina. Esses verbos pularam para a terceira conjugação em i do português. A vogal, eles ganharam uma vogal temática no latim vulgar, e no caso do português eles acabaram ganhando a vogal temática i e não e. O verbo ir é bem interessante, que no português apesar de ser derivado do infinitivo, nós somos derivados do infinitivo do latim ire, né? As outras formas são derivadas de vadere, que era um verbo que significava perambular, se mover por aí, né? E a forma do perfeito dele é, curiosamente, uma coisa que a gente tem em comum com o espanhol, né? Ela é igual ao verbo ser. Eu fui, no sentido de eu fui muito rápido, né? Eu fui muito inteligente, eu fui muito preguiçoso ontem. Também é usado para o verbo ser, para o verbo ir, né? Eu fui para casa, eu fui para a cidade. O passado do verbo ser e o passado do verbo ir é o mesmo. É uma coisa que só o português e o espanhol tem nas línguas do mundo, né? Não tem outra. O italiano não tem isso, o catalão não tem isso, o francês não tem isso. Só o português, o espanhol e o galego que tem isso aí. Talvez o asturo-leonês, eu não tenho certeza. Então no presente a gente tem vou, vais, vamos, ides. Só o português preserva esse ides aí, que é bem arcaico na segunda pessoa do plural, que é uma forma perdida na língua vernacular hoje, né? O espanhol nem preserva esse ides. O espanhol coloca a forma derivada de vadeira em tudo, né? Voi, vai, vá, vamos. Acho que é vades, vamos, né? Vão. O imperfeito é feito na base do verbo ir, né? Ia, ias, íamos. Depois a gente tem a forma derivada do verbo ser. E também os subjuntivos aí, for, no futuro, fosse no passado, e o futuro é baseado no infinitivo, então é claro que é irei, irás. Né? Os outros verbos em ir, tipicamente tem algum tipo de mutação vocálica, tipicamente na primeira pessoa. Então, sentir eu sinto, mentir eu minto, servir eu sirvo, polir, e tem aqueles que são iotizados, que ganhavam um i e acabaram, essa iotização, né, esse i acabou palatalizando e causando uma lenição da vogal da consoante da raiz, né? Pedir, eu peço, que é do latim petire, ou petere, petio. Petio deu peço, e o infinitivo petere deu pedir. Medire, meço também, né? Só na primeira pessoa, porque é uma característica do latim. Os verbos iotizados desse tipo aí, que do português mantiveram essa irregularidade, do espanhol geralmente se regularizaram. No espanhol a gente tem giopido, né? Que é, curiosamente, uma forma que as crianças brasileiras tendem a generalizar repetidas vezes, né? Em vez de falar a criança não fala eu peço, fala eu pido, usando o paradigma racional que no espanhol virou padrão, no português era combatido ainda pela tradição. A gente tem também, saindo agora dos verbos, pulando um pouco para a morfologia, a gente tem o diminutivo, né? Que é interessante porque em que nível ele é adicionado, porque no português aquela regra de que as sílabas terminadas com sibilante ganham um i antes da sibilante, né? A palavra voz vira voz.
só ocorre na sílaba tônica, mas quando a gente tem um diminutivo, né, a sílaba tônica se desloca para o diminutivo. Então, uma voz pequena fica uma vozinha. Mas a gente pode falar vozinha. Tem uma vozinha irritante. Mas quando é uma avó pequena, e o Z do zinha não pertence à palavra, a gente não pode falar, ela é uma vozinha. Uma avó pequena nunca vai ser uma vozinha, mas uma voz pequena vai ser uma vozinha. Então, nesse caso, mesmo não sendo a sílaba tônica, a gente tem ainda a jotização, aí, a inserção do I, antes do som de Z, né, no caso. Só no diminutivo, mas se você colocar, por exemplo, né, outro sufixo, se estiver fora da sílaba tônica por outra razão, a gente, por exemplo, vozeirão não pode ser vozerão. Né? Então é difícil saber por que é isso. Uma outra curiosidade gramatical do português é as assimetrias que a gente tem no uso do subjuntivo em relação ao indicativo. Né? Por exemplo, se eu uso o passado simples, o perfeito no português, eu fiz algo, ou qualquer outro verbo que você queira, mas se você colocar numa oração subordinada, que geralmente exige, né, especialmente se você está falando uma coisa hipotética, vai exigir o subjuntivo, coisas estranhas começam a acontecer, né? Você não fala, por exemplo, mesmo que eu fiz algo. Nem mesmo que eu faça algo. Mesmo que eu faça algo implica futuro. Se você estiver falando do passado, você não pode falar também mesmo que eu fizesse algo. Esse seria um hipotético no passado. Mesmo se eu fizesse algo, você está falando uma coisa que você não fez, mas poderia ter feito hipoteticamente. Se você está falando num fato mais concreto, no passado, que você está, pelo menos, deixando em dúvida se você fez ou não, você vai falar mesmo que eu tenha feito. Olha que interessante, né? A gente usa uma estrutura que o português não tem no indicativo. A gente não fala eu tenho feito para indicar passado. Todas as línguas latinas e germânicas têm a formação de um perfeito com um auxiliar ter ou haver, né? I have done, o present perfect do inglês, ou o passado perfeito do espanhol, né? Io he hecho, io ho fatto em italiano. Em português a gente só tem essa forma no subjuntivo. No subjuntivo a gente tem o nosso present perfect aí também, o passado perfeito, que acaba sendo engatilhado pela forma da oração subordinada. O subjuntivo em português só pode ser usado, como em toda a língua latina, na oração subordinada, né? São formas subordinadas, só podem ocorrer aí. Mas quando elas ocorrem com bastante irregularidades, é bastante interessante, né? Como que elas se relacionam com o equivalente indicativo delas, né? Talvez eu faça um vídeo mais interessante sobre isso, mais completo sobre isso no futuro. Tem uma coisa que tem na nossa gramática, interessantemente, né? Uma coisa muito interessante da gramática que nossas gramáticas normativas escolares não abordam muito. Uma peculiaridade bastante, digamos assim, superficial, né, do português, ou seja, no nível já conversacional, é que talvez o português é a única língua europeia que não usa o advérbio sim para responder. Não tem um equivalente assim. A gente tem a palavra, quer dizer, equivalente, mas não usa. Se você pergunta para alguém, você foi para casa? Fui. Você fala inglês? Falo. Você quer comer? Quero. Você repete o verbo, né? Você não fala sim. Isso ocorre tanto no Brasil quanto nos outros países de língua portuguesa. É bastante comum. Só você repetir o verbo. O uso do sim soa um pouco formal, né? Um pouco arcaico, né? E uma coisa que está se formando muito no português brasileiro é a estrutura de tópico-comentário. Em vez de você colocar meramente um sujeito, verbo, objeto, primeiro você coloca um tópico do que você está falando, depois você vai colocar o sujeito, verbo e objeto. Então, essa mulher é o tópico aí nessa frase. Daí depois, ela é muito inteligente. Você pode até deixar o ela de fora. Essa mulher é muito inteligente. É por isso que tantos brasileiros têm a tendência de colocar a vírgula, né? Entre o tópico e o verbo. Daí, como a gente não tem tópico na gramática tradicional, nossa tradição gramatical não reconhece a categoria de tópico, os professores de português acabam coibindo essa prática porque acham que a gente está colocando a vírgula entre o sujeito e o verbo. Mas essa mulher não é o sujeito, essa mulher é o tópico aí. Tanto que na segunda frase aí, por exemplo, essa mulher é o tópico, né? Mas ela remete a o objeto do verbo da segunda frase, não ao sujeito. Né? Essa mulher eu não vejo faz tempo.
Eu não vejo ela faz tempo, né? Eu não a vejo faz tempo. Então aí o tópico ele remete a um objeto da frase principal e não ao sujeito. Então a vírgula é perfeitamente cabível em ambos os casos, mesmo quando ela está suprimido na primeira frase aí, porque ele pode ser suprimido, né? O pronome objeto, né? Claro, o pronome sujeito pode ser suprimido em português. Então essa mulher, vírgula, é muito inteligente. Na verdade, essa vírgula, a gente tem a vontade de colocar a vírgula aí porque a gente sente que, na verdade, essa mulher não é a categoria de sujeito, é uma categoria de tópico, só que nossos professores não sabem disso ainda. Os interrogativos em português são geralmente frontalizados, mas não obrigatoriamente, né? É possível colocar, como em todas as línguas latinas, né? O interrogativo in situ, né? Na posição equivalente à da resposta, mas 90% a 95% das vezes eles tendem a ser frontalizados. Né? A gente tem o que, quem, onde e tem o cadê também, que não é bem um pronome, não é bem um advérbio, a gente não sabe o que cadê é, né? Como, quando, porquê, qual e alguns outros, né? Então a gente tem, né? Cadê, né? Vem de o que é de. O que é de Maria? Cadê Maria? Tem até a variante que né? Que é bastante corrente também no Brasil, né? Que Maria? Que o livro? Que a galinha? Que a criança? E essa expressão vem de o que é de. Né? Ela veio da fusão desses termos aí. O que é de alguma coisa. O que aconteceu com tal pessoa, com tal objeto, né? Onde foi parar? Então, mas a palavra, a gente reconhece essa palavra como uma palavra só, mas o que ela é? Porque ela não é um advérbio, né? É porque ela dispensa o verbo. Você não pode falar, cadê está a galinha? É cadê a galinha? Cadê o verbo dessa frase? Cadê a galinha? Se cadê já é uma palavra só, que não tem mais um verbo conjugável, como é que a gente tem uma frase, cadê a menina? Cadê a menina? Né? É uma frase sem verbo, né? Como cadê ele é um verbo e um advérbio fundido numa palavra. É um adverbo. É um adverbo. É uma coisa que é o verbo, tem o valor de verbo e de advérbio ao mesmo tempo, justamente porque surgiu da fusão de um advérbio, né, de um pronome interrogativo, mais um verbo, o que é de alguma coisa, mas uma preposição também. Né? Então é realmente uma palavra inclassificável. Né? Sobre essa noção que existem classes de palavras, assim, conjunções, preposições e advérbios, isso aí é bem discutível, né? Mas eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso. O português também se distingue bastante, se destaca bem dentre as línguas latinas, né? Das línguas da Europa Ocidental, Europa Continental no geral, porque ele dispensa o pronome reflexivo para indicar a variante intransitiva de verbos que podem alternar a intransitividade, né? Por exemplo, exceto se esse verbo tem um sujeito ou um objeto que implica um nível maior de sensibilidade ou agentividade ou animação, né? Tem mais visto como ser mais animado, mais dotado de sensações, né? De consciência. Então, por exemplo, se a gente falar a chuva molhou a roupa, a gente pode falar também que a roupa molhou. A gente não precisa falar que a roupa se molhou. Seria até errado falar, né? A roupa se molhou, não. A roupa molhou. A roupa estava no varal, choveu e a roupa molhou. Eu esqueci de recolher, a roupa molhou. Se a gente fala que a chuva molhou uma mulher, a gente provavelmente vai falar a mulher molhou. Né? A mulher estava na rua, choveu, a mulher molhou. Não, a mulher se molhou. Provavelmente porque a mulher é um ser dotado de consciência. Então, nesse caso, a gente tende a usar o pronome reflexivo mais para fazer a versão intransitiva do verbo molhar. Como a gente também tem, né, ele aproveitou das circunstâncias e ele se aproveitou das circunstâncias. Ele aproveitou da mulher, ele aproveitou a mulher, ele aproveitou vamos supor, a oportunidade, ele se aproveitou da oportunidade. Aí tem um nível maior de sagacidade, de sensibilidade, que o cara está muito mais sacana na segunda frase. Tem muito mais atividade psicológica envolvida. Então o pronome reflexivo tem que ser... A gente tem essa regra, quanto mais consciência o ser tem daquilo que ele está fazendo, mais o verbo intransitivo tende a ser marcado com o pronome reflexivo, né? Ele se aproveitar de alguma coisa é algo muito mais psicológico do que meramente aproveitar algo. Outro exemplo aí, ele fechou a janela, verbo transitivo, aí tudo normal. Se você pegar o fechar e usar como intransitivo, né, a gente vai colocar a janela fechou, não a janela se fechou. Nas outras línguas latinas você usa o se aí.
né? La ventana se cerró, em espanhol, se cerró. Você vai falar, él cerró la ventana. La ventana se cerró. Então, para marcar que o verbo está intransitivo, a gente usa o pronome reflexivo em todas as línguas latinas, inclusive em romeno. No português, não. A menos que você tenha aí, no caso, na terceira frase, a gente tem ele se fechou ao mundo. Não ele fechou ao mundo. Fica estranho falar, né? O homem, aquele cara ali, meu amigo, fechou ao mundo. Não. Ele se fechou. Porque aí a gente tem um nível em que o ele, aí a pessoa que se fechou, tem um envolvimento direto na ação. Então a gente precisa colocar o pronome reflexivo para indicar que a ação voltou para o próprio sujeito. Ao passo que janela é um ser inanimado, não tem envolvimento na ação. Aquilo aconteceu com ela, não tem envolvimento nenhum, então o reflexivo se torna desnecessário. Até proibido, na verdade. E tem também um mistério de por que alguns verbos podem variar dessa maneira e alguns não, né? Por que o verbo rasgar, por exemplo, pode variar? Ela rasgou o pano rasgou. Independente de ter o pronome relativo ou não, a gente pode fazer essa variação, né, do verbo para um intransitivo para o transitivo. Na segunda frase, aí o pano é o sujeito do verbo, mas ele sofre a ação designada pelo verbo, né? Como aconteceu no verbo fechar, na tela anterior. Mas o verbo cortar, não. Ela cortou o pano, você não pode falar o pano cortou. O verbo cortar não pode ser usado em transitivo, ele não pode levar o sofredor da ação como sujeito dele. Tá errado, né? A gente não sabe exatamente porque que alguns verbos têm essa capacidade de alternar e alguns não. Se você tiver uma resposta, coloca nos comentários aí embaixo uma teoria, porque eu não tenho uma resposta, uma teoria completa sobre isso. E tem também a questão do verbo inicial. O português permite que o verbo venha antes do sujeito, se for um verbo intransitivo, cujo sujeito também não é muito psicológico, não está muito ativo naquela ação. Se ele for menos ativo, se ele for percebido como uma coisa que está mais passiva naquela ação, mais ali sofrendo mais ação do que fazendo ação, ele pode vir com o verbo antes do sujeito. Então, por exemplo, os meninos correr, ou se você estiver fazendo um movimento definido também. Quer dizer, pelo menos essa é a minha teoria, né? Uma parte da minha teoria, não sei exatamente por quê. Que a gente pode colocar o verbo no começo, antes do sujeito. Por exemplo, os meninos correram para casa. Você não pode falar correram os meninos para casa. Tá? Ninguém vai falar assim, né? Sempre os meninos correram para casa. O verbo tem que ir depois do sujeito aí. O verbo correram tem que vir depois de os meninos. Mas se você falar correram os meninos por aí, dá para fazer. Estavam correndo os meninos por aí. Correram umas pessoas por aí pela rua. Porque daí também é mais indefinido. Elas estavam correndo por aí. Um movimento indefinido. E eram meninos, não eram os meninos. Ou seja, o sujeito também é indefinido, né? Também correram boatos pela cidade. Pela cidade, não era, o boato não correu daqui para lá, do ponto A para o ponto B, e eram boatos, coisa abstrata, genérica. O boato não tem vontade, né? O boato não é um ser consciente. Então ele pode ser visto como mais o sofredor da correria do que o iniciador da correria, né? Ou então, os bandidos morreram ontem. Você não pode falar, morreram os bandidos ontem. Mas você pode falar, morreram muitos bandidos ontem. Nunca tinha percebido isso, né? Eu acho que seu professor de português também não tinha percebido isso. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de português. Contribuam para o canal através do Pix. Entre em contato para participar da minha mentoria de inglês, de alemão, de russo, de sueco, italiano. Se quer aprender comigo, qualquer coisa que eu possa ensinar, entre em contato comigo que eu posso criar um plano educacional para te ensinar pela internet, sem aula presencial, tudo pela internet, tranquilo, que tem funcionado muito bem. Minha mentoria já tem 1 ano e eu tô com uma taxa de sucesso bem legal. Tem alunos meus que entraram faz menos de 1 ano, sabendo nada de alemão, e hoje a gente está num nível quase conversacional em alemão, fazendo redações em alemão, tendo aulas de diálogo em alemão, falando 20 minutos direto só em alemão um com o outro, em 1 ano. Né? O método é muito eficaz. Então entre em contato. Também, se você quiser comprar meu dicionário online, temático, multilingüe, intuitivo, mande um Pix de R$65 para o meu e-mail, para o acesso anual, ou 250 para o acesso vitalício. Quando o meu dicionário migrar para o site novo, você já vai ter acesso
ao site novo, que vai ter mais funções sem pagar mais nada, tá? Então deixe seu comentário aí embaixo também, deixe seu like, né? Acione o sininho para você receber as notificações dos vídeos futuros e a gente se vê no próximo vídeo.